Salve, salve, nação corintiana! Mais um vídeo aí pra vocês aqui no canal de informação do Coringão. André Ramalho deu uma entrevista aí no Bola da Vez, falou um pouco da sua trajetória fora do Brasil, do futebol e a importância da vinda dele pro Corinthians. E ele solta uma bomba também sobre Memphis Depay, a atitude de Memphis Depay dentro do Corinthians, dentro do treinamento do Corinthians. Tudo isso nesse vídeo. Fica até o final do vídeo para que você não possa perder a informação, senão vai ficar perdido aí, ó. Não vai saber o que tá acontecendo no Coringão, beleza? Fica até o final aí do vídeo para que você não possa perder nada. Eu peço, se você gostar do vídeo, deixa seu like. O like é muito importante pro crescimento do canal, rapaziada. Deixando um likezão, você ajuda demais o crescimento do canal e engaja mais o vídeo. O YouTube, né, entende, o conteúdo é relevante, ele vai distribuir para mais pessoas. E isso, nosso vídeo vai ter um alcance aí fenomenal. Então eu peço que vocês deixem seu like, se inscreva, ativa o sininho para que você possa receber a notificação dos vídeos. André Ramalho trouxe exclusividade aí, crédito ao canal ESPN Brasil. E é isso, vamos para a notícia. Chega no Corinthians no momento em que várias lideranças deixam o time 6 meses antes. Os últimos que saíram antes da sua chegada, o Cássio e o Paulinho, agora o Fagner também deixou, mas foi uma troca de geração muito importante em termos de liderança. Esse assunto foi conversado entre você e o Fabinho? Quando o Fabinho te procura, essa busca por um líder para esse elenco tão jovem, foi algo que te foi colocado? Como é que você viu esse papel que você acabou assumindo dentro do elenco? Sem dúvida, foi algo que eu digo que eu já sabia muito bem o que estava por vir, né? Por causa que, primeiro, eu já sabia, obviamente, da saída de Cássio, o Paulinho já tinha acontecido anteriormente, porém, o Fabinho, o soldado, sempre deixou muito claro, né? Desde as primeiras conversas, assim, da minha função dentro do time, que eu não estava indo lá simplesmente para ser um jogador, né, experiente dentro de campo, que todo mundo já sabia, mas eu teria muito mais do que essa função, né? Que eu seria um dos líderes para poder liderar o time não só dentro de campo, mas fora dele também. Então, ele deixou muito claro desde o início. E, na verdade, eu sempre soube e aceitei de muito bom grado, porque isso aí é um privilégio, né? Você ser contratado para um time como o Corinthians, com esse tipo de... com tamanha responsabilidade, obviamente exige um preparo, mas eu acho que muitas coisas o Fábio pode dizer muito bem, com o passar dos anos, com a experiência, vai te dando isso de uma forma quase que automática. Acho que também um pouco por causa de posição, né? Normalmente, os jogadores defensivos vai ganhando muito isso com o tempo. E você sempre foi capitão desde muito jovem, né? Até olha, eu fui, né? Então, exatamente. Eu lembro que no Red Bull Salzburg, com 26 anos, já era, acho que, o quarto mais velho do time. Então, assim, eu tenho inúmeros meninos que eu posso falar que todo mundo conhece, que eu já trabalhei junto, tanto no Salzburg como entre outras equipes, mas... eu já sempre tive essa função nos outros clubes que eu passei de poder liderar, de poder ser exemplo, de poder aplicar, até por causa que eu me enquadrava numa posição que acho que não era tão frequente de se ver, que era o quê? Um atleta estrangeiro, né, brasileiro, que a gente sabe que infelizmente não tem tantos exemplos assim, onde você fala, esse cara se adaptou muito numa cultura alemã, de modo geral, que é muito difícil. E então eu era não só um líder nesse sentido, um pouco pela minha idade e tudo mais, mas também por ser assim, olha, calma aí, você que veio, igual tinha menino lá que era de Mali, menino que era de, sei lá, no Halland, na Noruega. Menino. Os meninos que ele estava falando. Tinha o menino Halland, Mané, Som. Exato. Então, assim, eles enxergavam em mim talvez essa função também, além, né, sempre dentro de campo, mas também no extra-campo, de poder auxiliar nesse sentido, ajudar na adaptação deles, né, num país estrangeiro e tudo mais. Exato. Então, automaticamente eu fui, né, tendo essa função de liderança, também, obviamente, pela minha história dentro do clube, no Red Bull Salzburg, por exemplo, eu joguei muitos anos, conquistamos muitos títulos e tudo mais, então a gente acaba tendo esse papel de liderança. Só nacionais foram 6, né? Exato, 6 nacionais e 5 Copas, né? Então, automaticamente você cria isso daí. Então, começou lá no Salzburg, aí depois no PSV a mesma coisa. Eu me lembro, acho que com, sei lá, um mês de clube, tinha acho que os 2 capitães que elegiam, que tem um grupo que eles sempre formavam de 5 capitães, né? 2 acho que era o treinador que escolhia e o resto era entre eles. E aí me selecionaram já com um mês de clube. Eu falei, fiquei lisonjeado, obviamente. Então, desde sempre, assim, me passaram muito essa função. E eu tentava aplicar da melhor maneira possível, né? Com liderança, obviamente, sempre é importante usar dentro de campo, mas é que muita gente subestima o extra-campo também. E essa parte ali de vestiário é muito importante.
Não, assim, com relação ao Memphis, é um assunto interessante, né, Plea? Porque, assim, a gente sabe a imagem que o Memphis tem, né? Com relação à importância que ele teve na chegada ao Corinthians também, um jogador do nível mundial, vestindo a camisa do clube. E eu queria saber do André essa relação do dia a dia com ele, sabe, cara? O quanto ele é importante para vocês com palavras e atitudes, sabe, cara? O quanto ele leva uma palavra de incentivo ou de cobrança na hora que é adequada. E o quanto ele dá, o exemplo que ele dá também nas atitudes dele, principalmente para os mais jovens, né? Porque é algo que me chama a atenção, essa relação de uma figura internacional para a maneira como os jovens olham para ele dentro do dia a dia. Tem uma importância muito grande. A gente sabe que, de modo geral, né, isso é para tudo na vida, para qualquer trabalho. Um cara que tem uma experiência maior, que viveu outras coisas, você olha para ele e você quer ver o que tem de diferente, né? Isso. Você que tem essa curiosidade, né? Então, ainda mais se tratando de um caso que é difícil, né? Acontecer de um holandês vir para o Brasil, essa que é a verdade. De modo geral, um europeu vir para cá já é difícil, né? Um holandês, né? Acho que o último foi o Seedorf, que foi uma exceção também. Então, obviamente o povo fica curioso, mas acho que é legal de ver quão rápido ele se adaptou, né? À cultura brasileira. Acho que, mais uma vez, acho que ele também se preparou, até porque ele tem raízes de Gana também, então acho que isso facilitou também, né, a adaptação dele aqui. Mas o grupo também aceitou muito bem, porque, obviamente, ele também passa esse exemplo, né? Então é legal de ver, talvez, vira e mexe, ver um menino talvez que não está treinando talvez de um jeito que não agradou ele, já dá já avisa, fala, viu, você tem 18 anos, menino, vamos. Então, assim, ele fala também, sabe? Anos. Isso é legal porque é necessário de fato, entendeu? E você ouvir isso dele, não é um outro menino de 20 anos que está falando, é ele, é o Memphis, onde já passou pelos clubes que passou, tem uma grande carreira, então isso faz com que, obviamente, o menino respeite, talvez pegue a mensagem mais rápido, né? Fala, olha, acho que eu tenho que dar um gás a mais aqui, porque isso aqui não está sendo suficiente. Então é legal que não somente com palavras, mas também, obviamente, com atitudes também, ele influencia muito o nosso vestiário. Eu acho que, como eu falei, muito rápido, eu acho que ele mostrou quem ele era, então acho que não deu nem tempo da gente eventualmente pensar, putz, cara, tá um ego muito grande, algo que vai atrapalhar o time. Claro que há uma preocupação de modo geral, mas me preocupa mais, sinceramente, quando tem muitos egos. Potencializou, né, mano? Eu acho que aí essa, pra mim, é a minha maior preocupação. E isso vale, como eu falei, não precisa chegar a nenhuma super estrela aqui. Pode ser um ego de qualquer um. Pode ser um menino de 18 anos que tem um ego muito grande. Pode ser Essa não é uma preocupação desse grupo. Teve até aquela postagem misteriosa do Yuri depois do jogo contra o Velo Clube falando sobre ego. Essa é uma preocupação sobre esse elenco ou você está bem tranquilo quanto isso? Não, a gente está muito tranquilo, de verdade. Porque o que eu acho que eu falei muito legal do nosso grupo também é que a gente também é muito claro. Quando a gente tem um problema, a gente também a gente resolve entre a gente. E isso para mim é fundamental. Você sabe bem, Fábio, que quando você começa a ficar talvez só falando pelas costas ou talvez ficar olhando de cara feia um para o outro, aí é difícil. Mas quando todo mundo vai, porque o problema, pelo amor de Deus, eu quero que tenha problemas, porque isso é sinal de que todo mundo está querendo ganhar. Sim. Isso é sinal de que está todo mundo caminhando na mesma direção, né? A minha preocupação é se tem excesso de gente se escondendo, né? Essa é a maior preocupação. Mas quando tem gente querendo mais, querendo ajudar e tudo mais, isso aí é natural e bom. E quando tem um problema, a gente vai lá, resolve, a gente fala o que tem que falar, conversa, se resolve, fala, errei naquilo, você errou nisso e tá tudo certo. E esse, para mim, mais uma coisa que me deixou muito feliz e surpreso desse grupo, que é a maturidade de poder também lidar com essas situações. Muito boa entrevista, né, rapaziada, do André Ramalho aí, falando um pouquinho da trajetória dele, falando também sobre o Memphis, né, sobre a atitude do Memphis dentro do clube, né, do vestiário, dos treinamentos, muito bom, né, o Memphis Depay potencializou muito, né, cara, a chegada dele, né, o elenco do Coringão, e tem acrescentado muito. O que vocês acharam? Se vocês curtiu, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação. Muito obrigado você que ficou até aqui e não perdeu nada da notícia. Muito obrigado pela moral, valeu, tamo junto e vai Corinthians!